Projeto Rafeiro apresenta Eu Quero Ser Feliz Agora, com o missionário redentorista Padre Rafael Vieira. Oi, gente. Hoje é quarta-feira, dia 17 de outubro, e aqui no Rafeiro a gente sempre chega falando em felicidade. Ei, esse padre fica falando assim e a vida não é tão simples. Eu sei que não é tão simples. E eu sei que muita gente pode estar até chorando nesse momento. Mas ainda assim, não podemos nos esquecer que é preciso responder a essa vocação para a qual nós todos fomos chamados, que é para nos realizarmos nessa vida. E não ficar adiando, não ficar deixando para outra hora. É preciso ser feliz agora. E o caminho dessa felicidade, que não é aquela felicidade superficialzinha, não. A felicidade profunda, o caminho para essa felicidade é o Evangelho de Jesus. O Evangelho dessa quarta-feira é uma passagem de São Lucas, capítulo 7, do versículo 31 até o versículo 35. Naquele tempo, disse Jesus: Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Minha irmã e meu irmão que comigo meditam todos os dias. Hoje eu queria aproveitar esse espaço da meditação para compartilhar com vocês uma história pessoal. Durante o tempo que eu estudei teologia, antes da minha ordenação sacerdotal, eu tive a felicidade de conhecer um grande teólogo, um missionário redentorista estudioso, um homem de grande coragem. Ele já faleceu. Um professor com fontes muito confiáveis, um professor admirado. O nome dele era João Rezende, Padre João Rezende. Ele foi meu professor na disciplina de Cristologia. E ele tinha uma história, que é por isso também que eu me lembrei de contar hoje para vocês, por causa do Evangelho. Ele dizia sempre que ele queria escrever um livro sobre Jesus. E olha que ele tinha uma visão arejadíssima, profunda, muito comprometida com o Jesus verdadeiro, né? Com o Jesus que aparece tanto no seu aspecto histórico como no seu aspecto teológico, não é? E ele dizia que tinha vontade de escrever um livro sobre Jesus, e esse livro ia trazer o seguinte título: Comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Ele não escreveu, não foi possível chegar a esse dia, mas ele gostava de falar que queria escrever esse livro. E eu gostava de ouvir ele dizer isso, porque eu acho que essa percepção dele, ao dar esse título para um livro que contaria a história de Jesus, o Padre João estava falando de Jesus verdadeiro, aquele que deu um testemunho entre nós de quem não nega os prazeres da vida, de quem não faz aquele discurso de olhar para as coisas e não querer desfrutar delas. Por isso, comilão e beberrão. Quer dizer, é uma forma desastrada de falar de quem aprecia a comida e a bebida, não é? Mas, justamente por causa desse título que foi dado pelo próprio Jesus, ao falar de como aquela geração reagia a ele, que aquele desejo do Padre João Rezende revelava muito de vontade de contar num livro a história de um comilão e beberrão. Quer dizer, de alguém que acolhia
a vida com toda a sua plenitude. E depois, principalmente, amigo dos publicanos e dos pecadores. Olha, era tão bom ouvir isso. E eu recordo tudo isso fazendo uma minha sincera homenagem ao Padre João Rezende. Rezemos por nós e por nossas famílias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta e eu espero por você. E agora, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, eu invoco uma bênção especial para você e para sua família nessa quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.